Olá, família, seguidores, Bioma 7 Podcast. Lembrando que aqui pode tudo, desde que sejam vocês sempre. O mundo digital, as redes sociais, o lifestyle, propósitos de saúde, de conexão, de levar a mensagem da maneira correta. Sim, hoje a gente vai descobrir a história do moço do Eu Te Amo. Ilan Krieger, meu amigo, seja bem-vindo ao Bioma 7 Podcast, cara. Pô, brigadão pelo convite. Até esse ano eu fiz poucos podcasts aí, tô bem feliz e contar um pouquinho da minha história e minha trajetória hoje. Maravilha. Então, iniciando pelo início, uma brincadeira aí. Me conte tua história, cara. Acho que, né, de repente as pessoas olham, né, pro meu trabalho e com certeza pensam, poxa, o Ilan não saiu do nada distribuindo dinheiro na rua, né? E eu até já fiz... Eu me considero um empreendedor serial, né? Eu já fiz muitos negócios e muitos deles não deram certo. Já fiz de tudo, já vendi sanduíche, óculos de sol, sorvete. Fui DJ por muitos anos, né? Nesse universo de DJs que eu fui pro lado de produção de conteúdo. Comecei meu primeiro canal no YouTube em 2008. Era uma época também que eu tinha um blog que eu corria junto. E naquela época, até pensando assim em conteúdo, sucesso para mim era conseguir bater 10 mil inscritos no YouTube. Era meu sonho assim, de chegar nesse número, tanto no YouTube quanto no Facebook. Assim, eu trabalhei bastante para acontecer isso. E acabou que nessa época que eu tocava como DJ, eu criei uma escola, só que eu era desfocado, eu ia fazendo um monte de negócios, meio que junto, assim. E acabou que eu fiquei por 10 anos à frente da escola, acabou se transformando na maior rede de escolas de DJs do Brasil. E eu acabei vendendo minha participação lá e acabei indo para esse universo de startups. Então, estudei bastante, fundei uma startup, a gente teve bastante sucesso a Social Wave, e a gente fazia venda de ingressos para grandes eventos e festivais. Então, chegamos a ter 26 funcionários, chegou janeiro ali, 2020, a gente tinha 23 funcionários, e daí começamos a ver aquelas notícias de Covid, né, eventos, né, a partir de março, ali, eventos começando a ser cancelados na Europa e tal, e daí a gente já prevendo que isso ia chegar no Brasil. E como é que ia conseguir fazer venda de ingresso, né, ainda mais para grandes eventos, nessa época de pandemia. Então a gente começou... demitir alguns funcionários, férias. Quando a gente viu que não ia retornar, acabou que meu CTO, né, que cuidava da parte de tecnologia, ele saiu e eu me vi ali, né, tendo que fechar a empresa. E acabou que eu comecei a ver muitas lives, né, que estavam rolando por aí com grandes artistas, e eu acabei pensando, acho que vou retornar um pouco nesse universo da música, DJ, né? A música também tem essa coisa gostosa de desestressar, ainda mais na situação que a gente estava vivendo. E eu acabei criando uma comunidade, que era uma comunidade para DJs aprenderem a fazer lives e divulgar suas lives. E daí que veio um @NextLevelDJ. Muitas pessoas perguntam, poxa, mas da onde que vem essa arroba? É diferente, né? Não está conectado diretamente com o teu trabalho, mas foi esse primeiro passo que eu dei. E essa comunidade, eu tinha mais ou menos umas 100 pessoas e eu dava aula todo dia, porque estava na pandemia, não tinha o que fazer, não saía de casa, então eu usava uma plataforma de games que é a Twitch. E lá eu ensinava os DJs como é que você divulga melhor no Instagram, no Facebook, que eram as ferramentas que a gente mais utilizava na época. Até que eu conheci o TikTok. Já tinha ouvido falar, mas mal sabia o que era a plataforma. Eu fiz um curso que era de 15 minutos, que era bem curtinho, assim, mas deu para entender como é que ele funcionava. Eu passei uns 3 dias navegando, coletando ideias tal, e tudo mais, até que eu sentei ali no domingo da manhã, gravei 3 vídeos, botei os 3 vídeos no ar. Um deles já viralizou, já pegou 1 milhão de views, outro pegou uns 500 mil, outro pegou 80 mil. E para mim foi um ponto de virada grande, assim, porque da noite pro dia, meio que do domingo para segunda-feira, eu já tinha 20 mil seguidores, que era mais, né, do que era meu sonho ali antigo, e eu nunca tinha passado muito mais desses números nas outras plataformas. Já tinha vídeo com 1 milhão de views, que nunca tinha tido nada parecido. E o mais legal, as pessoas que assistiam meus vídeos lá no TikTok começaram a aparecer nas minhas lives na Twitch. Pô, que legal, né? Conheci teu trabalho agora. E daí chegava muita molecada, né? Pessoal mais novo, falando, pô, acabei de ter 3 horas de aula, né? Por que mais aula agora? Faz alguma coisa diferente, você não é DJ, toca alguma música, vamos jogar alguma coisa. E eu comecei a experimentar, a fazer lives de DJ também na Twitch, a jogar diferentes games.
E até que eu me especializei num tipo de jogo lá, que é o Fortnite, e basicamente desliguei a comunidade e foquei na criação de conteúdo. Então eu tive muito sucesso na pandemia com essas lives. Certo. Né, uma época que eu tava com... Pintei o cabelo roxo, barba laranja. Entendi. Fazia lives para uma média 500, 600 pessoas. Chegava às vezes a pegar front page da Twitch com 10 mil pessoas assim, na live. Você acha que esse teu sucesso inicial do Moço Que Eu Te Amo, o início lá da pandemia, onde você começou aí a galgar esse teu novo projeto que está aí voando baixo, teve um antecedente que você já tinha conexões virtuais, digitais do teu meio orgânico? Me conta isso aí. Na verdade não, porque assim, nessa época ainda não tinha nascido o Moço do Te Amo. Entendi. Todo mundo chamava de Next. Porque por causa do Next Level DJ. Até, quer dizer, antes assim, na minha criação de conteúdo, as pessoas me chamavam de Ilan, né? Que era como eu usava meus canais. Dentro da comunidade, inicialmente, era Ilan. Mas quando eu fui pro TikTok e viralizei, virou o Next Level. E o que acontece, assim, naquela época, 2020, basicamente as únicas plataformas que tinham esse formato de vídeo era o próprio TikTok e o Quai. Que o Quai é um concorrente, um outro concorrente chinês do TikTok, exatamente. Então, quando eu fui para essas plataformas, eu estava encarando ali, interagindo com um público completamente novo. Né? Não era aquele público que me conhecia do Instagram, que me conhecia eventualmente do YouTube, do trabalho que eu já tinha feito. Isso é legal também, porque você chega de uma certa maneira de peito aberto, fazendo uma coisa com um pouco mais de leveza. E eu acho que é por isso também que muitas vezes acontece esse movimento, né? A criança, às vezes, ou o jovem, ele não vai querer estar lá no Instagram que o pai dele tá, ele prefere estar no TikTok, que é um universo meio que novo. Que legal você mencionado isso. Basicamente, no teu conceito, qual que é a perfilação de TikTok, qual que é a perfilação da Meta? O que você acha que diferencia aí, basicamente? Eu acho que hoje misturou. Eu acho que de início, lá em 2020, eu sentia um pouco mais polarizado, era um público mais jovem, né? Ou mais cabeça aberta, que queria descobrir coisas que era novas. A dancinha do TikTok. Era isso, né? Exatamente. E vou contar um ponto interessante disso. E daí, no Instagram, é um público um pouco mais velho e o Facebook público um pouco mais velho ainda. Sim. E até o que aconteceu? Quando eu fui pro TikTok e eu viralizei esses primeiros vídeos, o meu objetivo não era nem fazer um trabalho pessoal meu, mas sim mostrar para as pessoas da comunidade, para esses DJs, que existia uma oportunidade nova, um lugar muito bom para eles divulgarem. E no domingo eu fiz os vídeos, na segunda de manhã, que era uma aula que eu fazia entre marketing e monetização, e foi uma aula de marketing. Eu falei, nossa, olha essa plataforma nova, mostrei para eles tal, e tudo mais, e achei que todo mundo tinha achado incrível, mas começaram a me chamar ali e falaram, olha, tá rolando um zoom, falaram, agora você virou TikToker, agora você vai fazer dancinha e que não sei o quê. E eu senti que eles não iam seguir essa oportunidade. Então eu de uma certa maneira, comecei a desligar essa parte da comunidade e os vídeos no TikTok funcionaram muito bem. E eu acabei criando um personagem, que é o Caio Pinto 663, e ele ia lá trollar nas minhas lives. E a molecada gostou muito disso, assim. Entendi. E o Caio Pinto, ele se transformou meio que num movimento cultural. Chegou um certo momento que o Caio Pinto, ele era maior que o próprio Next Level. Porque acontecia muito, assim, chegava pessoas, assim, falavam assim, na minha live, eu vim do, acho que era iPhone, alguma coisa assim, um aplicativo que eu nem conhecia. Eu falei, mas o que é esse aplicativo? Tem uns memes, uns negócios. Daí eu entrava lá e tinha um monte de meme, que era, tipo assim, um dragão gigante, daí falava, Caio Pinto. E daí, daí uma mosquinha falava o Next Level. E daí entrava gente falando, eu vim do Facebook. Eu falei, pô, mas eu nem tenho perfil no Facebook, nada. Que eu vi um vídeo teu, que as pessoas pegavam esses vídeos dessas trollagens que o Caio Pinto fazia comigo na live e faziam coletâneas ali, colocavam no Facebook e viralizou isso, viralizou também no YouTube. O próprio Google eu procurava, tinha muita coisa acontecendo. Então isso foi legal porque era um universo completamente novo para mim. Eu sempre gostei de games, mas nunca me imaginei como um streamer de games. Sim. Mas eu estava interagindo com um público novo. E como eu fui DJ por muitos anos, eu sempre vivi meio que esse fluxo, porque na noite você tem sempre pessoas que às vezes ficam lá por muitos e muitos anos, mas é normal, aquela galera mais jovem que vai, curte um pouco, às vezes está fazendo faculdade aqui, depois volta para a sua cidade, ou casa, gosta de eletrônico, depois vai gostar de sertanejo, então tem que sempre esse público se renovando, e para mim foi bom, assim, foi meio que sentir essa coisa do sangue novo, dessa molecada que estava chegando na internet, também estava preso em casa e também querendo fazer coisas.
legais, interativas. E para mim foi um ponto de transformação disso também do poder do TikTok. O TikTok, você consegue, de uma certa maneira, criar comunidades muito fortes que abraçam a tua... É isso que eu ia te falar. O que você quer e te ajudam a chegar lá. Assim. Então isso é muito legal. Sim. A própria entrega do TikTok, pelo menos um pouco depois da pandemia, ela estava entregando mais que o Instagram. Eu via isso nitidamente. Né? O mesmo vídeo, por exemplo, você tinha lá 1.000 visualizações em 3 minutos, o TikTok já estava entregando 5 a 10 mil visualizações. Me conta uma coisa, qual foi o teu momento de ir para a calçada, para o calçadão, seja Copacabana, Rua 15, Universidade Federal do Paraná, no Shopping Itália? Me conte essa expertise de sacar que você queria ir para esse momento orgânico, para trazer isso para o digital, por favor. Até esse momento eram vídeos que eu estava fazendo que era como se fosse... tipo, a câmera me filmando e um sketch de comédia, alguma coisa assim. E nesse meio do caminho, na pandemia, eu tinha um mentor que eu já tinha feito mentoria com ele talvez umas 2, 3 vezes, que é o Joseph Todd, que é um cara bem legal, assim, um dos primeiros que eu vi que realmente bombou no TikTok, ensinou como fazer isso. Ele era especialista em flipar contas. Ele fazia uma conta, bombava ela, fazia milhões de seguidores e vendia essa conta. E eu fiz essa 3ª ou 4ª mentoria com ele, e era 2022, com um pouco dessa abertura de as pessoas começando a ir para a rua, e ele comentou, falou, olha, conhece Pegadinha do Bem? Eu sim, né? A TV brasileira já fez isso muito. E ele falou, olha, tem uma oportunidade muito grande agora, por quê? Para o formato de vídeo vertical, basicamente não existem essas pegadinhas do bem, porque é um formato que é muito para horizontal, muito para TV, muito para o próprio YouTube, que bombou muito isso, e agora as pessoas estão começando a ir para a rua e tem essa possibilidade de você fazer esse tipo de pegadinha no vertical e vai testar que vai funcionar bem. E no começo, a única plataforma que monetizava esse tipo de vídeos era o Quai. Era o único lugar que eu ganhava dinheiro. E ganhava dinheiro também das lives e tal, mas pensando em visualização, diretamente era do Quai. Então, ele falou, vai pra rua, eu comecei a pesquisar esses vídeos, e um tipo de vídeo até que muita gente em Curitiba fazia, era meio que do soquinho, assim, do bombom. Então, você ia lá, eu também não tinha equipamento, ia com o celular, assim, na mão, ia com o punho fechado, pedia meio que o soquinho da pessoa, quando a pessoa dava o soquinho, eu dava o bombom, que era o que eu conseguia fazer no começo. E eu peguei também, me lembrei, porque na casa dos meus avós, a gente sempre ia jantar lá nas sextas-feiras, e meu avô sempre fazia uma brincadeira. Ele colocava meio que numa mesa grande assim, ele pegava um potinho, e você tinha que acertar um chocolate dentro do potinho, ele dava R$50 para cada um, tinha 3 chances. E todo mundo comia, ficava todo mundo animado. Vô, quando que vai ter o jogo? Vamos fazer o jogo. E daí um ficava, putz, eu ganhei, o outro não. E daí, às vezes, tinha gente que ia meses e meses e não acertava. E daí eu lembrei disso, falei, acho que se eu envolver dinheiro nisso, né, até pensando nisso que aconteceu com a minha família, acho que isso vai potencializar. E no começo eu não tinha um volume muito grande de dinheiro para dar, então eu comecei a experimentar com R$50, com 100, com 200, e esses vídeos pegaram muita visualização. Esses do Soquinho, acho que teve uma série, talvez uns 10 vídeos, eu acho que muitos deles passaram de 10 milhões de visualizações, foi bem legal. E daí, só que eram vídeos legais, eu gostava de fazer, mas comecei a pesquisar também outros formatos. E teve um dia, fui numa farmácia perto da minha casa, eu vi uma senhora, estava fazendo essa venda de panos, e essa senhora, eu vi muita gente, ela ia abordar, e as pessoas viravam as costas, não interagiam com ela, tal, e eu fui lá falar com ela, ela contou que tinha morrido o genro e a filha, ela estava cuidando de 3 netas sozinha. Ela recebia Bolsa Família, mas ela não conseguia pagar todas as contas, e por isso ela fazia essa venda de panos. E a gente sentou, e eu acho que ela não percebeu, mas eu estava com o telefone na mão, sem microfone, sem equipamento especial, sem nada parecido. E daí eu falei para ela, eu vou comprar todo o teu estoque. Ela tinha poucos panos, eu acho que dava uns R$135, alguma coisa assim. E ela ficou super feliz, super emocionada. E eu falei, para te ajudar mesmo, só vou levar um. Esse tipo de vídeo até, ele é muito inspirado no John Leitão, que é um cara que já faz esse tipo de pegadinha há muitos e muitos anos. É meu amigo, hoje a gente já fez collab, já veio para Curitiba aqui gerar conteúdo. Eu tenho um mastermind com outros criadores de conteúdo, ele faz parte. E é um cara que contribui muito e, né, alegra muito. E eu peguei, fiz esse vídeo,
Na hora, assim, eu me emocionei, foi bem tocante. Essa senhora, a Dona Vicentina, ela se emocionou muito. Eu cheguei em casa editando, assim, tipo, me emocionei e botei no ar naquele mesmo dia. E, tipo, eu vi minha comunidade abraçando, porque eu vinha do universo de games e você tem sempre esse risco muito grande, né? Sim. Quando eu fui pra rua, parece que foi meio que natural, a coisa meio que conectou. Mas quando você daí vai fazer um vídeo se ajudando alguém, você pensa, pô, será que essa molecada que está me seguindo, que é mais nova, ela vai gostar? E eu senti assim, um apoio muito grande da comunidade, todo mundo já pedindo, não, eu quero o Pix dela, vamos ajudar, faz vaquinha. Eu até não tinha o contato dela, demorou uns 2 dias para encontrar ela, divulguei o Pix. Muita gente ajudou, eu acredito que deu mais de 40 mil reais diretamente no Pix naquele momento. Certo. Depois eu fiz uma vaquinha junto com a Razões para Acreditar, que é uma das maiores ONGs aqui do Brasil, de mais de 60 mil reais, a gente reformou a casa dela inteira. Ah, que legal. E o legal ali, naquele ponto, eu percebi que eu ganhei muito mais do que likes, muito mais do que views, eu ganhei um propósito. Então, a partir daquele momento, eu falei, não, é isso que eu quero fazer, eu quero ajudar pessoas, eu quero transformar vidas e realizar sonhos. E coloquei essa meta de realizar 1 milhão de sonhos. A partir meio que daquele momento, assim, para mim foi um ponto de virada muito grande. Tá. 1 milhão de sonhos, literalmente. 1 milhão de sonhos, literalmente. Esse é o mesmo que 1 milhão de pessoas, personagens, um diferente do outro, é mais ou menos isso? Exatamente, exatamente. Tá. Eu acho que daí, esse número até, eu acho que no geral, a pessoa pensa e fala, nossa, esse cara é meio louco, né? Meio megalomaníaco. No universo de startups, eu aprendi uma coisa. Você fazer uma empresa pequena que vai valer pouco, é o mesmo esforço, o mesmo trabalho de você fazer uma empresa muito grande que vai valer muito. Faz sentido. Mas você precisa, claro, né, não é só querer, né, tem mecanismos para você fazer isso. E você pensando no universo de startups, você faz uma empresa para você conseguir ganhar escala e atender muitas pessoas. Isso. Então é mais ou menos o que eu quero fazer. E tem, vamos dizer, criadores de conteúdo que eu consigo fazer o paralelo, que já conseguiram fazer, por exemplo, fazer isso. Por exemplo, o MrBeast. MrBeast, claro, tudo bem, ele é o número 1 do mundo, né? Ele tem, eu acho que no YouTube dele passou 400 milhões de inscritos, os vídeos dele pegam lá 100 milhões de views, mas ele já fez dezenas de vídeos que ele conseguiu realizar 1 milhão de sonhos. Então ele fez lá, por exemplo, 1000 sonhos, desculpa, que ele fez lá, deu 1000 próteses, ele deu 1000 operações de catarata, ele furou não sei quantos poços de água na África. Então é mais ou menos nessa escala que eu quero chegar. Se eu for fazer um sonho por dia, vai demorar 200 e poucos anos. Sim. É aí que veio a pergunta. Ou seja, tem uma estratégia para você alcançar o teu número estimado. Sim. Que é o escalonamento. Então ainda não tenho todo esse mecanismo para fazer girar isso. Mas se eu conseguir realizar 1000 por dia, em 3 anos eu consigo realizar 1 milhão de sonhos. Entendi. E até eu iniciei um projeto agora com a Vaquinha. A Vaquinha é uma plataforma de doações, é a maior do Brasil. E a gente está num projeto piloto relativamente pequeno, ainda está longe nesse número dos 1000 por dia. A gente pegou 20 sonhos, 20 pessoas que já têm vaquinhas, que já estão divulgando, que já têm doações. Eu criei um curso para eles, gravei um curso só para esse pessoal. E é um grupo no WhatsApp também, né, que tem ali, eles vão interagindo, um vai ajudando o outro. São 100 dias dessa mentoria. Eu vou ajudar também no meu canal, no Moço do Te Amo, eu vou divulgar lá também. Mas basicamente ensinar quem já está pescando, né, quem já tem esse mecanismo para poder potencializar isso. Então até foi bem legal também, porque a gente, às vezes, unindo, né, a iniciativa privada também faz bastante diferença. Então, um desses sonhos é uma menina que precisa de um remédio, um canabidiol lá específico, e eu tenho um parceiro aqui em Curitiba que tem esse remédio, ele já se prontificou há 1 ano desse tratamento para essa criança, certo. E ele, advogado, também vai ajudar a conseguir isso junto com o SUS, tal, por pelo menos mais certo. 2 anos. Então, são esses trabalhos que, às vezes, hoje em dia ainda parece um pouco de formiguinha, mas o pessoal da Vaquinha falou, poxa, já estão muito felizes com o pouco resultado que a gente tem em pouco tempo, mas vamos potencializar isso, vamos depois abrir, de repente, para 200, para 2.000, para 20 mil, e a gente vai meio que nessa crescente. Certo. E uma dica aí para a meninada que está começando aí, a gurizada, e você vê nitidamente que a pessoa precisa, a criança, identificar uma skill dela. Né, que no caso pode ser um músico, pode ser um violão que ela toca bem, ou uma fala boa, ou uma estética boa. Às vezes aquela criança tem uma devoção para o teatro, e usar isso a favor de começar a ser um estrategista digital. Você vê por aí?
Você vê por aí mais ou menos isso? É bem difícil, assim, lacrar isso. Eu acho que um ponto que é importante eu acho que, assim, a gente sabe que a criançada, ela quer, né, já tá na internet, Sim. já quer estar lá se expondo. Eu acho que, às vezes, a gente tem que também identificar quanto isso é bom, né? Se é a idade certa de realmente fazer isso. Por exemplo, o meu filho, ele adora criar conteúdo. Ele já tá no segundo canal dele do YouTube. Mas ele faz e tem ondas, que às vezes tem dias que ele quer mais fazer, que ele vai, que ele grava, às vezes ele passa 2 meses sem fazer. Eu não fico também falando para ele, não, pô, tem que ter uma disciplina, uma constância, tem que postar sempre, né? Tem que estar lá construindo tua comunidade. E às vezes tem, tipo, ele pira umas coisas, impressão 3D, ele quer fazer alguma coisa de coisinha de impressão 3D, drone, ele vai meio que descobrindo o mundo e às vezes vai revelando, mas não como trabalho. Eu tenho um projeto que é um projeto infanto-juvenil que chama Turma do Te Amo, e ele foi alguns dias para gravação. Mas eu senti que às vezes, tipo, a gente estava lá com toda a equipe, com cinegrafista, com tudo mais, e daí precisava meio que focar, e ele queria meio que brincar, e daí às vezes eu queria que ele focasse, mas ele quer brincar, e daí eu até vi, poxa, será que é o momento? Será que, né, ele tem a maturidade e ele quer? Mas eventualmente tem crianças que são muito focadas, que querem levar isso como para a vida, e até pode ser importante a gente não cortar isso. Até o próprio MrBeast, ele começou o canal dele, acho que ele tinha 11, 12 anos. E hoje ele tem 20 e poucos anos e é um cara bilionário. Certo. Então, de repente, se a mãe dele com 11, 12 anos fala, não vai fazer YouTube, não sei o quê, vai fazer outra coisa, teria talvez matado esse sonho dele e a gente não teria o MrBeast. Então, eu acho que para os pais é importante avaliar isso, se a criança vai querer levar isso até com uma brincadeira, com uma coisa leve, com uma coisa divertida. Pode ser o hiperfoco dela e ela vai meio que desenvolvendo, mas sem uma preocupação muito grande. Sem pressão. Sem pressão. Eu acho que daí meio que funciona. E eu acho que o importante, e tem uma metodologia japonesa, eu acho que pode ajudar muito isso, que é o Ikigai. Que é você realmente encontrar um ponto de intersecção entre o que você gosta de fazer, entre o que você tem uma habilidade e o que as outras pessoas querem assistir. Então é difícil você chegar nesse ponto, porque às vezes, por exemplo, a criança gosta de carta de Pokémon, mas uma coisa muito específica, muito avançada, e daí talvez tenha algumas pessoas que gostem, mas não é um público muito grande, e ela vai ficar gerando aquele conteúdo. Então é difícil achar esse ponto de intersecção, mas eu acho que não sei se o ambiente certo da criança está gerando conteúdo, mas como eu falei, tem que ter esse equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Antes de eu entrar no teatro, eu queria que você falasse... Tem um ponto legal para a gente contar, claro, até que eu acho que vale complementar tudo isso. Como surgiu o Moço do Te Amo? Tá. Porque eu falei desse aspecto, né? Eu estava no universo de games, eu fui para a rua, fiz essas primeiras interações. Também tem um ponto importante que eu acho também falar, 2 pontos importantes, que é a questão de onde que vem o dinheiro, que eu já cheguei a alguns vídeos da até R$3.000, e como nasceu o nome O Moço do Te Amo. Tá. Então, no começo, né, vamos falar do dinheiro. Só o Quai monetizava, então eu revertia boa parte desse dinheiro para lá, mas as outras plataformas também começaram a monetizar. Então, eu comecei a publicar no Facebook, o Facebook também tem o Reels e tem o InStream, o Instagram não monetiza, o YouTube começou a monetizar também os Shorts, e o TikTok também começou a monetizar os vídeos de mais de um minuto. Então, isso facilitou, porque eu comecei a ganhar volume maior de dinheiro e comecei a reverter isso também nos vídeos. Entendi. Então, foi numa crescente. E o que eu tenho também hoje são as grandes marcas que vêm fazer publicidade comigo. Então, por exemplo, agora tem um vídeo que eu vou lançar agora da Amazon. Eu já fiz N marcas, Colgate, já fiz um monte de coisa para Unilever, já fiz dezenas de bancos, já fiz Disney 2 vezes. Então, eu fico feliz dessas grandes marcas que confiam em mim, e eu vejo cada um dos vídeos como uma pequena startup. Então, eu penso, né, qual que vai ser a dinâmica daquele vídeo, o público que ele vai atingir, se isso está conectado com a minha ideia geral do meu canal, né, do Moço do Te Amo, e se isso é uma coisa legal também para as marcas olharem para isso e realmente se conectarem. Porque se eu quero ter esse propósito de realizar 1 milhão de sonhos, eu preciso realmente ter toda essa mecânica para poder chegar lá. Então é isso, eu vejo realmente quanto que esse vídeo vai me dar em retorno e quanto que eu posso investir nele. Perfeito. Então é uma coisa feita com bastante cuidado. E como é que nasceu daí o Moço do Te Amo? Até o momento ali, eu era chamado de Next Level DJ,
Só que como eu veio desse universo de games, e no games é normal, né? Todo mundo tem esses nomes meio em inglês, a galera entende, ou pelo menos sabe falar esses nomes principais. Só que quando eu abri o meu público, né, abri o leque ali de conteúdo que eu fazia, eu comecei a atingir um público que eu falo que é de 7 a 90 anos, assim. Então tem desde a molecada, o pessoal um pouco mais velho, e o brasileiro médio ele não sabe falar inglês, né? Não entende muito bem. Então, muitas vezes, quando encontra a pessoa fala Next Love, não sei o quê, fala o Next Level DJ de uma maneira diferente, assim, meio errado. E daí, eu peguei e fiz um vídeo que foi com um amigo meu, o Matheus, ele é DJ, e eu ficava meio escondido, ele o cinegrafista, e ele saía perguntando para as pessoas se ele seguia, se a pessoa seguia o Next Level DJ. E ele falou meio inglês, ele falou Next Level DJ. E ele, sem brincadeira, naquela época eu já tinha, acho que somando as minhas plataformas, talvez uns 6, 7 milhões de seguidores. Era comum já as pessoas me pararem para bater foto e tudo mais. E ele perguntou para 30 pessoas e nenhuma pessoa falou que seguia o Next Level DJ, que é o jeito que ele falou. E eu peguei, editei e lancei aquele vídeo. E daí, esse vídeo pegou bastante view. E foi interessante, porque teve uma seguidora, e eu lembro exatamente ali o comentário que ela colocou, a Juliana. Ela falou assim, olha, por esse nome mesmo, eu não ia saber. Mas se ele me falasse, se perguntasse se eu seguia o Moço do Te Amo, eu com certeza ia saber. E nunca ninguém tinha me chamado daquela maneira, e eu nunca me imaginei de me posicionar como Moço do Te Amo. Mas o que até acontecia também até aquele momento, quando eu publicava um vídeo, eu tinha muito hate, era aquela coisa meio do 880 que é bom. É até uma dica boa para quem quer estar na internet. Se você quiser agradar todo mundo, você não vai agradar ninguém. Exatamente. Se você for ver, por exemplo, as avaliações dos livros do Harry Potter na Amazon, você tem lá dezenas, centenas, milhares de avaliações 5 estrelas. Todo mundo ama muita gente ama Harry Potter, só que tem muita gente que xinga, que odeia, e não tem essa coisa no meio do caminho, né? É 1 estrela ou 5 estrelas. Então, acho que você tem que ser meio que isso. E naquela época, o que acontecia? Então, eu usava Next Level DJ, eu comecei a falar te amo nos vídeos, que um rapaz falou para mim te amo, e eu comecei a usar isso, porque eu senti o poder dessa palavra, e não é... As pessoas entendiam que não é uma coisa platônica, não é um te amo, vamos casar. É um te amo porque é questão de você olhar pro próximo, para a pessoa lá, talvez é o preceito maior da maioria das religiões, até para os ateus é o preceito maior, realmente, do respeito ao próximo. Só que eu publicava o vídeo, e por ter o te amo lá, falando no final do vídeo, sempre tinha um comentário de alguém dizendo mas você falou te amo para uma mulher casada, falou para uma criança, não sei o quê, e falando meio que mal. Se eu não fosse e rebatesse, e eu tinha até uma frasezinha que era meio que eu respondia, em 2022 as pessoas ainda não entenderam o que é o amor ao próximo, não sei o quê. Quase era um Ctrl-C, Ctrl-V, mas se eu publicasse e não rebatesse esses primeiros comentários, às vezes tinha comentário desse com 10, 20 mil curtidas, meio que falando mal daquilo. Entendi. E quando eu olhei aquele comentário da Juliana, eu falei, não, agora é a hora de eu mudar, meio que, não mudei o arroba, né, o Next Level DJ eu mantive, mas em todos os meus canais eu fui lá e coloquei o Moço do Te Amo. Entendi. E a partir disso meio que polarizou. Né? A pessoa realmente, ela bate o olho, e se ela entende aquilo, se ela acha que aquilo tem, né, um propósito para ela, funciona, ela se conecta, ela segue, e bem, tá tudo certo. E se ela não gosta, beleza, tudo bem, não tem problema. Então eu não precisei mais ativamente ficar rebatendo as pessoas. E foi um seguidor realmente que pegou e cravou. Isso foi muito legal. Pessoal, o que o Ilan está querendo também dizer é o seguinte: quando você vai ver um show de rock e o frontman, o vocalista, olha para você, assim, para o público e fala I love you. Ou seja, é nesse sentido também, entende? O contexto da palavra amor ela é muito grande, ela é muito complexa. Né? E pouco usada de maneira correta, inclusive vejo eu. Tá? 3 tipos de brincadeira que você mais gosta de fazer na gincana de rua. A deflexão de braço eu acho maravilhosa. eu tô gostando muito de fazer um que é mais difícil de fazer, que são esses que demandam a gente sair até do centro e fazer uma atividade meio que maior. Eu gosto muito de fazer também de atividades físicas, como você falou, esses que são desafios rápidos, que a pessoa responde alguma coisa, ou fala a primeira coisa que quer que eu compre para ela em 3 segundos, esses são muito legais. E o vídeo de quiz, né? São vídeos... eu acho sensacional. São vídeos que são muito legais. Mas são 3 formatos, né? Mas o que eu tô gostando bastante, que são esses desafios
Que eu fiz, por exemplo, levei alguém para pular de paraquedas, Esse a eu gente vi. fez parapente, Ficar na banheira de gelo. banheira de gelo, gritar te amo debaixo das cataratas. Eu vou agora, semana que vem, pro Rio de Janeiro, a gente vai fazer mais uma vez do salto de paraquedas. Aham. Então a gente vai fazer, eu quero armar um que vai ser tem embaixo de uma cachoeira. Então, eu tava atrás, a galera vai dar risada. Tava atrás de alguém que tivesse uma cobra grande aqui em Curitiba, que é... Vocês entenderam, não é brincadeira. Mas é pra pessoa pegar e gritar te amo com a cobra meio que no ombro aqui. Então, Entendi. fazer coisas que fujam meio que desse comum, que saiam meio que da rua, e que tenham essa coisa realmente de ter uma certa dificuldade, que mexam com nossos medos também. E eu sei onde tem essa cobra aí. Atrás do estádio do Atlético, tem Tá. uma clínica veterinária de animais Ah, exóticos. eu sei qual que é, eu já Sabe fui lá. qual que é? Já fui lá. Lá você vai pegar a ponte de informação quem tem essas serpentes. É verdade, é Lá verdade. você vai ter uma como boa. escolha, inclusive. É né? verdade, é verdade. E você vai para o Rio de Janeiro, você vai ficar em Calçadão de Copacabana, no centro do Rio. O que é melhor para o teu business lá? Então, o meu ponto principal de gravação é aqui em Curitiba, né, na Rua 15, até a gente está bem perto aqui da Rua 15. Sim. E eu gosto muito ali, me sinto em casa, assim, porque é super seguro. Sim. A gente nunca foi assaltado, nunca passou medo, nem nada parecido. A gente sabe os pontos que tem, às vezes, por exemplo, quero fazer uma publicidade, a gente sabe os pontos que não tem muita marca. A gente quer um lugar com mais fluxo, com menos fluxo. Então, tem dias, às vezes, que a gente sai com vários roteiros. Eu consigo, às vezes, gravar 7, 10 vídeos num dia, que é essa facilidade de você estar na tua cidade, na tua região. E muita gente já vai para o centro me procurar, então também tem a facilidade. Eu nunca faço vídeo também, a pessoa me aborda e fala, grava comigo, eu não gravo. Porque quebra aquela coisa do orgânico. do orgânico, de ser uma coisa meio que leve. Mas às vezes a pessoa vem e me cumprimenta, eu sinto que ela é super simpática e tal, e a gente sai correndo e faz. Isso acontece muito. Tá. Mas então é um lugar seguro e fácil para eu fazer. Mas eu quero pegar também e ir para outras praças, porque é legal porque você, de certa maneira, expande o teu alcance. E também, né, se conecta com outras culturas. Sim, né? Sim. Então, a gente foi fazem 2 semanas. A nossa ideia era passar por 3 cidades. A gente ia fazer Rio, depois São Paulo e depois Belo Horizonte. Tá. Só que daí foi bem naquela semana que teve aquela ação policial. Sei. Então, a gente ia na quarta e foi na terça. Entendi. Então, terça, eu acordei vendo todas aquelas notícias. Aí tem um amigo que mora no Rio, ele falou, não, venha, tá tranquilo. Mas daí eu vi um monte de faculdades, escolas fechadas. Achei que seria um pouco tenso de ir. Daí a gente acabou mantendo, que a gente foi para Belo Horizonte e para São Paulo. Certo. Mas a gente jogou o Rio de Janeiro para frente. No Rio, a gente tá com a agenda bem apertada. Então, a gente vai chegar... A gente vai direto para... E vai ser bate-volta, né? Não tem margem para erro. Tá. A gente vai direto lá para Copacabana. Copacabana, Calçadão. Porque assim, não adianta eu ir para o Rio de Janeiro e me enfiar numa rua lá do centro, que talvez a galera muito local vai meio que saber, mas a pessoa de fora não entende e tal. Eu ir num lugar, por exemplo, Museu da Manhã, é um lugar bonito, mas tem muito turista. Então, Copacabana, claro, tem também turista, mas mistura todo tipo de público. Calçadão de Ipanema. Sim, ali na região ali. Então, basicamente é isso. A gente vai chegar a Copacabana, a gente vai gravar. Eu tava ontem até fechando os roteiros. Vai ser de 6 a 8 vídeos lá. Só que a gente tem que fazer meio que a toque de caixa bem rapidinho, porque 3 da tarde a gente tem que ir lá para Jacarepaguá, que a gente vai levar alguém para fazer um salto de paraquedas. Nem chopp dá tempo. Não, eu não bebo, então não tenho essa dificuldade. Até deixa eu dar uma olhada no tempo, porque quando a gente ia lá atrás... o tempo tava horrível. E agora... Vai dar uma estabilizada. Não, agora abriu. Ó, quarta-feira, sol. Aí Quarta-feira, sol, vai ser lindo, maravilhoso, sem nada de chuva. Você já pensou que legal, pessoal? Ele tem a programação para ir, tá tudo certo, passagem comprada. E ele olha no celular, o céu tá cinza. E o que fazer nessa hora daí? Eu já tava com alternativas. Eu tenho um contato lá num shopping que a gente já fez alguns vídeos. E a gente ia lá pro shopping fazer, porque talvez daí também mudar para fazer esses vídeos que eu tô fazendo bastante, que eu gosto, que são esse desafio da pessoa tem que fazer um café, um bolo ou um almoço para mim, que ia ser bem legal, porque tem essa dinâmica também de... Você aborda a pessoa na rua, é legal, você conhece um pouco da história, mas quando você vai para casa dela, você sente realmente a realidade, e são os últimos vídeos que eu fiz que pegaram bastante visualização, assim. Vou fazer uma provocação com o meu amigo aqui. Você já fala espanhol? Não. Então, quando você começar a falar espanhol, com todo o respeito, é um desafio que eu vou te propor.
Você vai para Buenos Aires fazer essas gincanas e você vai para Santiago, no Chile. Já pensou que legal? O que está acontecendo em relação a isso? Acho que também as mídias estão numa virada muito boa, porque hoje já tem no YouTube, no Instagram já está rolando também. A própria plataforma traduz automaticamente o teu vídeo. Sim. Então, um lado é legal porque você tem agora uma audiência global. Por outro lado, é difícil porque você também concorre com uma audiência global. Então, eu estou estudando como, às vezes, trazer temas que são temas até mais universais. Certo. E que, por exemplo, fazer alguma coisa que seja uma coisa meio local, que fale do Brasil. Pode ser até curioso para fora, mas não é tão interessante quando você falar um tema que todo mundo conhece, que todo mundo pode interagir. Então, eu acho que eu prefiro primeiro as plataformas conseguirem fazer esse tipo de tradução muito bem e eu ver que tem a possibilidade para depois chegar. Eu também tenho um certo preconceito, talvez seja uma coisa minha da minha cabeça, assim, mas é uma coisa que eu não validei, é de como o meu público viria eu ajudando alguém em outro país. Entendi. Eu vi um outro criador aqui, o William da Bondade, de Curitiba, ele fez alguma coisa, se eu não me engano, na Europa, não sei se era até Portugal, Espanha, e eu não sei se foi bem recebido, assim. Por causa disso que a pessoa, ela olha e fala, mas tem tanta gente para você ajudar no Brasil, por que você vai ajudar fora? Eu sei, claro, tem gente que sofre, até vezes que eu fui nos Estados Unidos, estava lá em Orlando, tem muito brasileiro que está lá, e daí o pessoal fala, grava comigo, e eu trouxe um pouco dessa preocupação. Daí a pessoa acha, só porque eu estou morando aqui, acho que eu estou ganhando grana, mas o brasileiro está lá ralando, né, trabalhando nesses subempregos que o americano não gosta, não trabalha. Então tem essa coisa de equilibrar, mas é um teste que eu ainda não fiz, não sei como é que meu público ia se adaptar ou não a isso, assim. Entendi. Em novos projetos, eu quero já fazer o primeiro corte, viu, Lucas? Me conte a história do teatro, esse momento orgânico da tua reverberação dessa corrente do bem, por favor. Essa ideia do teatro já é uma coisa que está me acompanhando já há uns 3 anos, e eu acho que, assim, é legal às vezes você trilhar um caminho novo, fazer uma coisa que só você fez, mas é muito mais seguro você pegar um caminho que alguém já foi, né? Igual... Chegava aqui os primeiros portugueses, era só flecha na cabeça tal, e depois, né, chegou ali, já criou uma certa organização, e daí veio os colonos mesmo. Então eu prefiro, às vezes, ser meio colono e já ver deixar alguém levar a flechada na frente. Perfeito. Então, tem um criador de conteúdo aqui no Brasil que eu gosto bastante, assim, assisto com meu filho, que é o Enaldinho. E o Enaldinho, ele tem uma base muito grande de seguidores e ele faz essa peça de teatro dele já há um bom tempo pelo Brasil inteiro. E eu fui no Teatro Positivo, junto com meu filho, teatro lotado, tipo, daí aquelas lojinhas, a lojinha dele, né, vendendo, que ele tem uma viseira, moletom, a criançada louca fazendo fila, comprando o estoque todo. E eu olhei e falei, poxa, como é legal realmente essa interação e como pode ser um produto muito bom, porque você tira a pessoa ali do online, né, leva ali para o físico, tem toda essa interação, essa coisa do calor humano. Ele mesmo com aquele teatro, 4.000, 3.500, 4.000 pessoas, ele fez questão, abriu para bater foto com todo mundo. Então o pessoal ficou todo mundo esperando, foi lá, chamou praticamente família por família para fazer essa foto. Então é uma coisa que eu olhei e falei, não, eu quero fazer esse tipo de coisa. Tem uma diferença, né? Porque o Enaldinho tem um foco 100% no público infantil e meu público ele é muito amplo, como eu falei, de 7 a 90. Mas eu sinto, principalmente quando eu vou, né, para a rua, muita criança me bate foto. Às vezes os pais não conhecem e falam, pai, esse youtuber, eu gosto dele, que não sei o quê. Ontem mesmo eu estava saindo de um restaurante, dentro daí era meio que um valet, assim, o carro parando, assim, o menino dentro do carro já falando, pai, eu conheço ele, o menino meio com vergonha de bater foto. Daí eu chamei o menino para tirar foto, daí o menino falou assim, você é um dos meus youtubers preferidos, tal. E o menino tinha 7, 8 anos. Então claro, não adiantava eu pensar, vou pro teatro, mas eu não tenho esse público para fazer, e ia ser um trabalho muito grande. E uma coisa que eu senti muito, principalmente nas férias de julho, muitas mães, de uma certa maneira, né, até me mandando mensagem, falando, olha, meu filho, ele gosta do teu conteúdo, ele quer te encontrar no centro, toda hora ele me pede para ir lá, e a gente fica andando a 15 de um lado para o outro, não me encontra. Então eu pensei, vamos nisso, né? Tem o potencial da gente fazer uma coisa legal no teatro, tem as mães que meio que já reclamam que querem um lugar para me encontrar. Um encontro coletivo. E o que é legal também, assim, o que eu pensei junto com as pessoas que fizeram comigo, também eu não fui pro teatro na loucura, né? Eu peguei
fiz um vídeo, e era um vídeo que tinha que cantar um hino nacional, e esse vídeo eu rodei muito, assim, para conseguir alguém que cantasse o hino inteiro, e nas idas e vindas teve um rapaz que eu parei, depois eu conheci ele, o João, e ele cantou o hino inteiro e tal, e a gente ficou em contato, e o João, ele é o João Barsi, ele é ator, é diretor também, trabalha na escola aqui que é do Lala Schneider, e a gente ficou meio que em contato, eu fiquei com essa ideia, meio querendo unir os dois pontos, né? Pensei, como que eu vou entrar nesse mundo, né? Vou entrar sozinho? Não, vou entrar com quem já conhece. Sim. Então daí chamei o João, a gente fez um grupo, que chama a Turma do Te Amo. A Turma do Te Amo. Então tem o Matheus, o Lucas e a Ana, e eu, né? A gente faz os vídeos para o YouTube, a gente também tem nas outras plataformas, mas a gente fez esse projeto pensando daí, tipo assim, ele é embrionário nas plataformas, mas para ir para o teatro. E esse teatro tem direção, tem roteiro? Tem a expertise expertise abençoada do teatro. Exatamente. Tá, que legal. Tanto a Juni, que faz a Ana, e o João, que faz o Lucas, eles que dirigiram. Tá. Então a gente criou todo o roteiro, a gente fez dezenas de ensaios para poder realmente apresentar. E o que também a gente foi meio que validando, primeiro, inicialmente, o que a criança vai querer ver nessa apresentação. Então, o que ela assistir no vídeo? É um desafio. Então, ela quer participar de um desafio. O que acontece depois do final do desafio? Ela pega e ela vai aparecer no vídeo. Então, ela quer aparecer num vídeo. Tem essa coisa do teatro, como eu vi lá no Enaldinho, bater uma foto, Sim. e ela também quer ganhar um presente. Certo. Então, a gente fez tudo isso. Então, é um teatro interativo, ele tem uma história, e eu trouxe o Caio Pinto lá de trás desse universo dos games. Então, o Caio ele vem, ele hackeia o nosso canal, e a gente tem que fazer esses desafios para a gente recuperar o canal. Você conseguiu montar um storytelling também, né? Exatamente. Então, o Caio ele aparece em vídeo, como se fosse ali, ele tem essa interação, com uma voz toda meio robotizada, né? Não é uma coisa tão assustadora que gera uma tensão, mas não tão assustadora que a criança, sei lá, não vai poder dormir à noite, né? Entendi. E daí a gente chamou, a gente fez num lugar que era relativamente pequeno, 150 lugares, tinha umas 100 e poucas crianças, nas 2 sessões que a gente lotou. Então todas as crianças participaram pelo menos uma vez ou mais de uma vez por desafio. Todas as crianças ganharam um brinquedo, todas as crianças tiraram foto com a gente, e a gente filmou a apresentação e lançou como um vídeo no YouTube. Que massa. Então a gente atendeu tudo. E eu também fui com certo cuidado. A gente fez uma pesquisa com as pessoas que já tinham comprado ingresso, o que eles mais queriam ver lá, e a gente acertou bem, assim, tanto que o meu irmão, que ele é bem detalhista, assim, bem chato com essas coisas, ele foi com o meu sobrinho, com a minha sobrinha, ele adorou. Falou, nossa, o Benjamin estava lá e adorou, pulou, está pedindo mais. Faça mais que vai funcionar. A gente já está organizando para fazer uma primeira vez em São Paulo, em março, e a gente quer para outras praças. É isso que eu ia te perguntar. Papais e mamães, olha que interessante. Quais foram os cartazes, em síntese, não precisa falar de todos, e como é que está o futuro dessa peça aí, por favor? A gente fez 2 apresentações aqui no Barracão em Cena, e a gente até queria marcar agora uma de Natal, alguma coisa assim, mas ficou muito em cima. Tá. Então, e também a minha esposa está grávida, vai nascer agora 5 de fevereiro. Que legal. Então, eu achei meio, janeiro, férias, fevereiro, eu vou estar meio que focado ali, não vou querer nem me mexer muito. Então, acho que março é o ideal, até para a gente poder divulgar com uma boa margem. Entendi. Eu estou tentando fechar um parceiro no Rio, porque eu tenho mais seguidor em São Paulo e no Rio do que em Curitiba. Entendi. Então, acho que são praças legais para eu levar e muito nessa dinâmica como a gente fez aqui. Assim, pelo pouco que você me falou desse grande e maravilhoso projeto, eu vejo que você ajuda a educar as crianças com informação, e os pais vêm na carona junto, ou seja, porque o Next, que virou o moço de Eu Te Amo, o influencer, digamos assim, que não é só influencer, né, pessoal? É um estrategista. Por isso que eu falo aqui sempre, se você quer se lançar na rede social, você tem que ter um mínimo de estratégia, e existem já mentores para isso. Então você consegue informar vários públicos que participam desse teatro. E de brecha vem o lado bom, que você comunica toda a tua comunidade que te segue em todas as plataformas desse projeto. Ou seja, ele foi para o orgânico, mas o orgânico, como muitos exemplos, ele volta para o digital. Ilan Krieger, olha que interessante, você vai ver o show lá do Kiss, o show do encerramento do Ozzy, você vai no Coldplay, o que acontece, pessoal? O que você menos vê é o show, você mais está com o celular. Eu sou meio contra.
né? Mas as pessoas hoje sim têm essa necessidade por comportamento, de fazer eternizar aquele registro e esquecer de viver o momento presente daquilo que foi caro, inclusive. É ou não é verdade? Isso tem alguns clubes até de música eletrônica que eles proíbem celular, né, para esse tipo Olha aí, de ó. coisa, mas até no universo da música eletrônica eu vejo lá, vi uns vídeos de Ibiza, entrando DJ, todo mundo com o celular. Eu já fiz muito disso, mas no geral tem um negócio louco, porque depois você nunca assiste. Exatamente. Você nunca volta para assistir. Exatamente. Então tem esse passo. Eu já fiz, mas sei que acaba sendo aquele vídeo que fica engavetado, que você nunca tem tempo de olhar. E até tem um movimento interessante, assim, que você falou um pouco de estratégia, que eu acho que a gente tem que sempre estar olhando, né, para o nosso presente, mas também imaginando como que vai ser o futuro. Claro que a gente não consegue lá cravar exatamente, Perfeito. mas principalmente quando a gente tem dados, isso facilita. E saíram alguns números esse ano que pela primeira vez na história, né, desde que a gente tem mídias sociais, a quantidade de pessoas que estão acessando ela está reduzindo. Então a gente tem na faixa principalmente ali de 35 para cima, ela continua meio que flat, assim, né, ela não sobe nem baixa, mas principalmente nesse público novo que está entrando, tem menos gente entrando nas mídias sociais. Então se a gente pensar isso no médio e longo prazo, acho que a mídia social como a gente conhece hoje, ela pode terminar. E é normal, se a gente pensar, né, o que a gente tinha anteriormente tinha muito questão de fóruns, né, os blogs eram muito fortes, até os sites hoje, eu acho que é muito difícil você manter um site, porque o próprio Gemini ali do Google, você faz uma busca, ele já traz um resumo para você não precisa nem entrar no site. Então, pensando, não é uma coisa que eu acho que vai acontecer daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, mas talvez daqui a 5, 10 anos as mídias vão perder força e o que vai realmente ter força no online talvez seja novamente essa questão das comunidades, uma coisa de muito mais de você estar, de você interagir, do que você realmente só assistir. E daí também entra esse lado do, poxa, se a pessoa não está no online, ela vai ter que estar no físico, no presencial. E essa coisa de você ter essa interação, essa coisa no olho, esse contato físico, é uma memória que fica por mais tempo, assim. Então é uma coisa que eu quero trabalhar, não só porque eu gosto, porque eu acho legal e porque que eu vejo que as pessoas também gostam de ir lá, mas sim porque é um caminho que eu acredito que vai crescer bastante. Eu também estou trabalhando no meu lado de palestrante, né? Eu, quando tinha uma escola de DJ, eu dava muita aula, fazia muito workshop, e eu quero voltar a fazer isso, contar um pouco mais da minha história, e também trazer nessa esteira assim, essa realização de sonhos. Junto disso, até para complementar e eu ter mais força nesse universo de palestras, eu estou escrevendo um livro. Esse livro eu vou contar toda a história, muitas histórias de vídeos meus que aconteceram, muitas dessas emocionantes, que geraram vaquinhas. Conto também dessas coisas que são mais divertidas, de quiz, como é que eu fui desenvolvendo meio que esses conteúdos, porque vai ser também numa leitura bem fácil, bem simples, não é aquela coisa meio pesada, assim, sabe? É uma leitura divertida de você fazer, informativa. Livro físico. Físico. Isso, legal. Eu quero lançar esse livro e fazer daí a palestra junto para poder divulgar ele. Pessoal, é nítido que o Ilan, ele se preocupa muito com o lado orgânico da vida, porque a gente precisa, é inerente, é reptiliano, né? Memória ancestral. Tanto é que ele é corredor de provas, ele vive ao ar livre se conectando com pessoas sem estar produzindo conteúdo. Ou seja, ele tem essa necessidade também, certo? Deixa eu te fazer uma pergunta. Certos amigos... Tem um amigo nosso que gerou um projeto aqui em Curitiba da primeira banda de rock virtual do Brasil, certo? Ele também consegue fazer esse mix, né, Gustavo? De estar lá tocando presencialmente, mas tem toda uma produção digital virtual, certo? É bem interessante. Ou seja, ele promove a experiência em loco, certo? Mas ele também consome, aliás, ele fornece para que seja consumido no mercado virtual das redes sociais. Eu acho que é interessante, justamente quando você pontua que daqui a pouco, com certeza, pela estatística, a rede social ela vai transformar-se, né? Pelo menos transformar-se, exato, né? Pelo menos. Ilan, seja pelo teatro, seja pela ajuda ao próximo, seja pelo amor às pessoas, certo? Todo o time do Bioma 7, da Óptima Produtora, está te dando um parabéns. E queríamos dizer que eu te amo também, cara. Obrigado, te amo. Obrigado pelo carinho. Tamo Valeu. junto aí, vamos nessa construção. Tamo junto. Aí. Bioma 7 Podcast, Ilan Krieger, o influencer, o estrategista digital, o moço de Eu Te Amo. Eu acho que ele tem skill para mais de metro. Aqui pode tudo, desde que seja você, sempre. Valeu, obrigado pelo convite aí, tamo junto. Tamo junto.